Amém? Boa noite, irmãos. Eu queria perguntar, se tiver alguém que queira dar um testemunho, pode ficar à vontade. Não? Então, amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor e hoje o Senhor me tocou a uma palavra e a palavra é obedecer. A palavra obedecer, para ela se concretizar na nossa vida, ela tem que ter duas etapas. A primeira é fé, porque sem a fé nós não conseguimos obedecer ao Senhor. E depois é obedecer. Amém? O Senhor é maravilhoso e Ele tem nos dado graça esses dias aí, né? Uma visita maravilhosa dos nossos irmãos que vieram de tão longe compartilhar a palavra conosco. Isso é motivo de grande alegria para nós, né? Privilegiado com essa graça do Senhor. Os irmãos podem abrir o livro de João, no capítulo 6, o versículo 38. Amém? A palavra de João no capítulo 6, versículo 38 diz assim: eu quero que os irmãos foquem aqui, o ponto é obedecer. Quero que os irmãos compreendam comigo o que eu pude compreender através da palavra sobre obedecer. Amém? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vou estender até o 39 aqui também, que é muito bom. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Como o Senhor é maravilhoso, né? Mas aqui o João relata que, porque eu desci do céu, a própria palavra aqui é do Senhor, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, isso é o Senhor. Entendeu? Não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Ele foi obediente, né? Ele foi obediente a Deus, o Filho sendo obediente ao Pai. Amém? Então você observa que a palavra obediente aqui, ela não é só para o homem, o Filho respeitando o Pai, pelo contrário, ela também é do próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, em obediência ao seu próprio Pai, que é Deus. Vamos abrir o nosso livro também agora no livro de Salmo, no capítulo 119. Nós vamos passear um pouco sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor aí. São bastante capítulos, irmãos. Peço que os irmãos não se enfadem comigo. Amém? O capítulo é o 119 de Salmo, o versículo 56 e o 65. Amém? Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção, e eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei aos meus pés para os teus estatutos. Apressei-me e não me detive a observar os seus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. E à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos,
Companheiro sou dos que temem, dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Mais uma vez aqui, o que aconteceu ao servo Davi? Ele foi obediente à palavra do Senhor. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi bem na grande luta, porque ele observa aqui, ó, no versículo no 61. Bandos de ímpios me despojaram, apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. Foi obediente à palavra do Senhor. Irmãos, a obediência à palavra do Senhor era maravilhosa, porque no princípio, por exemplo, lá atrás, só um parentezinho aqui para nós continuarmos, lá atrás na minha conversão, toda a ideia quando você não conhece a palavra do Senhor, é que você não precisa obedecer. Você é como aquele filho que o pai fala assim, ó, não faça isso, porque você vai machucar lá do pequenininho, entendeu? E aí ele vai e faz, e chora, e cai. Aí o pai vai e castiga ele ali com algumas varadas, ou talvez com algumas palavras duras. É muito difícil para ele, mas ele acabou compreendendo o que é obedecer. Então, no início, para mim, era muito difícil, né? Quando não conhecia a palavra. Mas quando você conhece a palavra, você vê as maravilhas do Senhor. O próprio salmista observando aqui, que a terra aqui no 60, fizeste bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Por quê? Porque ele observou a palavra do Senhor e foi obediente a ela. Imagina se você lê a palavra do Senhor e você não for obediente. De nada presta, né? Não vai servir para nada. Vamos continuar no livro de Mateus, no capítulo 28, os versículos 19 e 20. Amém? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, ide. Se você manda uma pessoa ir para algum lugar, é sinal de quê? Obediência. Ele só vai se ele te obedece, senão ele não vai. Você pode até pagar para ele, não, vou te dar dinheiro, não. Eu não vou. Ele não é obediente. Importante. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A palavra é obedecer, ser obediente. João no capítulo 5, versículo 2 e 4. João 5, capítulo 5, versículo 2 e 4. Amém? Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Por isso, irmãos, que no início eu falei que é necessário ter fé para você obedecer. Se você não tiver fé, por que ele estava lá, aquelas pessoas todas ali, os enfermos, cegos? Porque eles tinham fé, entendeu?
eles tinham fé e por isso eles obedecem. A fé é em primeiro lugar para a obediência. Os irmãos estão conseguindo compreender o raciocínio que eu quero colocar aqui? Você tem que agrupar várias coisas na sua vida. A primeira delas é fé. Obedecer, ela não é fácil, porque muitas das vezes você vai ter que fazer coisas que você tem medo. Por exemplo, mandar você em algum lugar, pregar a palavra do Senhor. Não é que você tenha medo, mas você tem receio. Fala, será que eu vou ter êxito? Porque assim, essas coisas é da gente, entendeu? Está certo que quando você for em algum lugar, que você for pedido para você, ou mandado você em algum lugar pregar a palavra do Senhor, quem vai à tua frente é o próprio Senhor. Então lá você vai ser só um objeto, entendeu? Assim, usado pelo Senhor para pregar a sua palavra e para obedecer o que de fato o Senhor tem escrito na tua própria escritura. Não precisa eu falar coisas do meu entendimento ou das minhas experiências, não. Eu tenho que falar a palavra do Senhor, o que está escrito naquela ocasião. Amém? Chama-se obediência. Mateus 7, 21. Amém? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito importante, não é? Poderia dizer que todo aquele que fala no próprio nome do Senhor, ele está obedecendo. Mas aqui há uma clara expressão. O próprio Senhor Jesus Cristo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas tem que ser o quê? Aquele que obedece, né, à vontade do meu Pai. Entendeu? O que ele diz, a palavra, o próprio Senhor dizendo, tem que ser por aqui. Então se você fala, Senhor, maravilha, coisas, mas de fato você não obedece, não vai entrar. E a palavra é bem clara, irmão, não vai entrar. Entendeu? Quando o Senhor expressa essas palavras, e aí você fala, poxa, Lucimar, mas como é que vai fazer? Você tem que se redimir. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Se você confessa que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador, você tem que obedecer. Tem que se submeter a Ele, entendeu? Para agradar o coração de Deus. Amém? Tiago 1, 22. Nós vamos ler até o 24 de Tiago, 22, 23 e 24. Tiago, capítulo 1, 22. Nós vamos ler do 22 até o 24, tá? 22, 23 e 24. Amém? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e logo se esqueceu de como era. Olha aí, como o Senhor é maravilhoso. Então nós temos que observar claramente. Nós não devemos ser de cumpridores da palavra, não somente ouvinte, só de ouvir. Pelo contrário, devemos praticar. Para quê? Para que o que nós ouvimos, de fato, ele venha a comparecer no dia a dia. A nossa fé, ela não pode ser só fé, ela tem que ser fé e obra. Ser mediante ao trabalho que nós exercitamos, senão não vamos receber recompensa. Não é? Todo trabalhador, ele tem um trabalho. A própria palavra diz, esforce-te com a obra da tua mão, porque ela tem recompensa. Então, se você trabalha no Senhor, você ouve a palavra dele, e você tem que cumprir ela também. Ela tem que sair por você, porque é um rio, não é? Tem que fluir.
Como os irmãos falaram, nós bebemos e comemos a palavra do Senhor. Então, se nós bebemos, esse rio tem que fluir por nós. Ele tem que sair de nós. Porque se ele ficar só em nós, vamos ficar cheio, mas cheio, e daí não vamos transbordar, vai ficar morrer em nós? Não pode. O Senhor não quer dessa maneira. Pelo contrário, o Senhor quer que nós façamos discípulos, né? Sejamos imitadores um dos outros da palavra do Senhor. Amém? Vamos agora em 1 Samuel, no capítulo 15, o versículo 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis o que é obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Olha que maravilhas. O Senhor é maravilhoso, né? Não adianta eu fazer coisas muito grandes aos olhos de qualquer pessoa. Isso de nada vale. Está escrito aqui, ó. O próprio Romanos diz: nem que eu queimasse o meu corpo em sacrifício vivo, entendeu? Sem amor eu nada seria. Ah, Lucimar, mas o que tem a ver obedecer com amor? Tem tudo a ver. A fé, o amor e a esperança. Esses três vão estar no último dia. O mais forte deles é o amor. Então, irmãos, é muito sério obedecer. Palavra maravilhosa. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Maravilhas. O Senhor é maravilhoso. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 4. Efésios 6, 1 e 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é em primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Olha aí, ó. Obedecer. Uma vez aqui, o Senhor falando para nós: eu fui obediente à minha mãe e ao meu pai, os meus filhos são obedientes a mim, e nós somos obedientes ao Senhor. Isso é obedecer. Irmãos, é muito importante que eu vou falar aqui agora. Aquele irmão que está ali, o irmão Luciano, o irmão Vanderlei, há muitos anos atrás, eles foram na minha casa, lá no setor 7, ali na rua Cândido Portinari, 1041. Eles foram lá pregar a palavra, e quando eles pregaram aquela palavra, a gente foi obediente àquela palavra. Graças a Deus, estamos aqui hoje. Amém por isso. Imagina se não fosse obediente, onde nós estávamos? Congregando em qualquer lugar aí, quem sabe... Nós congregávamos numa igreja, não precisa falar seu nome, mas o conhecimento
é bem pequeno a respeito da palavra do Senhor. É mais para se dizer que tem uma religião. Amém. Efésios capítulo 6 e 5. No próprio Efésios, é isso, no próximo livro, o próximo versículo. Vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Irmãos, isso aqui também é uma coisa muito importante. Quando eu observo muito isso, porque assim, eu fui empregado e sou empregado já tem mais de 25 anos trabalhando, mas eu sempre observei essa palavra. Mesmo antes de eu conhecer, entendeu, a igreja em Jaru, eu já observava essa palavra aqui. Porque assim, para mim, eu sempre tive respeito com aquele que me pagava o meu salário. Por quê? Porque se ele me pagava o meu salário, ele acreditava que eu ia fazer aquilo que ele tinha me proposto a fazer. Imagina você pagar o salário de um funcionário e chegar no final do mês e aquele serviço, ele nem mais ou menos ele ficou horrível. É muito triste para aquele que paga, entendeu? E a própria palavra diz que eu devo ser obediente aos meus senhores. Ele está falando aqui de senhores na carne, são senhores daqui mesmo. Isso aqui faz a vontade do Senhor se alegrar sobre nós. Porque se nós somos obedientes, você pode falar assim, mas eu sou obediente ao Senhor. E você só fala isso e não pratica essa obediência, de fato você não é obediente. Aí você fala, sou obediente ao Senhor, sou cristão, e daí você não obedece àquele que te paga o seu salário. Olha, tem uma contenda aí através do seu linguajar. Ou você é, ou você não é. Amém? Vamos para o livro de Tito, versículo 3, capítulo 3 e o versículo 1. Tito capítulo 3 e o versículo 1. Admoesta-os os que sujeitem aos principados e potestades, e que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Vamos ler o 2 também. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Uma boa palavra sobre aquele que obedece, né? Nós não devemos ser tão assim como eu poderia dizer, tão exaustivo, talvez, tão agressivo. Pelo contrário, devemos ser manso, né? A palavra nos diz aqui no versículo 2 de Tito, capítulo 3, o versículo 2, mostrando toda mansidão para com todos os homens. A palavra mansidão aqui é muito importante. Um certo dia, estava eu tenho um líder e nós temos 18 funcionários trabalhando com nós somos em 20 lá. Aí eu fiquei de longe e tem um senhor lá que ele é muito trabalhador, mas ele é esquentado e ele já é de idade. E eu vi quando o menino foi com ele e começou a levantar os braços demais. Aí eu vi que começou a ferver a conversa, né? Eu cheguei lá e falei, tá tudo bom? E aí eles pararam um pouquinho. Eu falei, depois nós conversamos com o senhor. O senhor me permite aqui, eu preciso ter uma palavra com ele. Eu chamei para ele e falei, olha, toda vez que for conversar, não fica levantando voz ou levantando as mãos. Isso dá uma impressão, entendeu? Que você está sendo agressivo e a pessoa pode querer chegar lá na mesma altura. Principalmente voz. Tenha mansidão, conversa com calma, entendeu? Ao expressar a sua mão, expressa com a mão baixa, não vai com a mão alta para o lado da pessoa, não. Isso traz uma repulsa muito grande. Até os animais, se você chegar num cavalo e levantar a mão com tudo, ele vai puxar. Mas se você for devagar, ele vai ao seu encontro. É diferente. Amém? Vamos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29.
Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é muito importante. Mas nós lemos aqui no versículo, no capítulo do passado, que nós devemos também obedecer aos nomes. Está lá em Efésios, no capítulo 6 e 5. Mas o maior, obediência ao Senhor. Os homens, eles podem até, nós devemos obedecer eles, mas devemos observar se de fato condiz com a palavra do Senhor. Aí sim, nós devemos ser obedientes. Do contrário, não. Porque se nós não podemos agradar a dois senhores, né? A palavra nos diz, nós temos que agradar um Senhor. Amém? Aqui em Josué, no capítulo 1 e o versículo 8. Josué 1, 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Nós devemos obedecer à palavra do Senhor através da tua palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de que fazer conforme tudo quanto nele está escrito, para que então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Se obedecermos à palavra do Senhor e a examinar as escrituras dele, o Senhor nos promete aqui, através da tua palavra, nos conduzir prudentemente pelos nossos caminhos. Prudentemente é interessante. Eu diria que prudentemente seria algo assim, muito assim, detalhes, né? Para que nenhuma pedra venha ali te atropeçar. Você vai andar tranquilo, o Senhor te colocando as coisas melhores sobre o seu caminho. Se obedecer à palavra do Senhor. Está bem claro aqui. Deuteronômio capítulo 30, e o versículo do 1 até o 14. E será que sobrevivendo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor, o teu Deus, e te converteres ao Senhor, teu Deus, e deres ouvido a sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e te apiedará de ti e tornará a juntar-se dentre todas as nações, entre os quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará até que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bens e te multiplicará, mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas as maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-á-los
e darás ouvido à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem. Porque o Senhor tornará a alegrar-te em ti, para bem, como se alegrou em teus pais. Porque deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quanto te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Portanto, este é o mandamento que hoje te ordeno, e que te não é encoberto, e tampouco esteja longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá para nós quem subirá nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que façamos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará para além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que façamos. Portanto, esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para as fazeres. Olha como o Senhor é maravilhoso, né? Ele não deixou aqui um restício de sombra a respeito da palavra. A palavra do Senhor está aqui na nossa mão, colocada no nosso coração, entendeu? É só examinar e ver as maravilhas do Senhor. E ele observa aqui, se nós formos obedientes, ele colocou aqui a respeito aqui no livro de Moisés, aqui em Deuteronômios. Porque assim, o Senhor é maravilhoso para conosco, para nos dar aquela oportunidade maravilhosa, porque poderia falar assim: mas a Bíblia está muito longe, quem vai falar para nós? Não, ela está aí do seu lado, está aqui no capítulo 14, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Não está lá do outro lado do mar, não está lá do lado de uma montanha, alguma coisa assim, não, está aqui perto, todos os dias. Hoje está no celular, muito mais fácil. Você está olhando a palavra, fazendo a ligação, você olha na tela do celular, tem uma mensagem ali maravilhosa do Senhor para você. Como Deus é bom, né? O Senhor é maravilhoso. Salmo 19, capítulo 9, o versículo 11. Capítulo 19, versículo 9 a 11. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Amém. O Senhor é maravilhoso. Salmo 51, 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O salmista aqui, ele não foi desobediente, né? Mas ele aqui dá bem claro para ver que ele estava triste, abatido, né? Pediu ao Senhor ali, para dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Maravilhas. Salmo 119, versículo 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Olha aqui, ó. Ele já contando uma recompensa, né?
o Senhor susteve ele lá. Lá ele pediu uma grande misericórdia do Senhor. E aqui ele já conta que desviou os teus caminhos, de todos os caminhos maus, para observar a tua palavra. Significa que ele foi obediente. Senão ele não tinha observado a tua palavra do Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 16 e 17. Vamos ler também o 18. Amém? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para morrer-te, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que tenho sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina e que fostes entregues. E libertados de todo o pecado, pois foste feitos servos da justiça. Romanos capítulo 6, versículo 16, 17 e 18. Ele observa bem aqui: não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que tenho sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Tem que acontecer o quê? Tem que obedecer. Apesar das nossas circunstâncias, se nós não obedecermos, através de, primeiramente, a fé naquele que criou os céus e a terra, aí nós não conseguimos continuar com essa fé. Nós temos que ser obedientes. Porque, vamos colocar uma coisa aqui importante. Vamos pregar uma palavra para um irmão. Você escolhe um irmão, entendeu, que ainda não se declarou ao Senhor como seu verdadeiro e único Deus, e você começa pregando. E ele ouve a tua palavra, ele até debate com você sobre a palavra do Senhor, com ênfase de entendimento. Mas ele não obedece. Não vai conseguir chegar em muitos lugares, né? Então, a palavra aqui é séria. Para obedecer, primeiro você tem que ter fé. E depois você tem que obedecer a palavra do Senhor. Se você não obedecer a palavra do Senhor, é injustamente dizer que você tem fé. Ezequiel, no capítulo 18, versículo 21 e o 22. Os irmãos, eu não sei como é que está o tempo aí. Qualquer coisa vocês me falam aí. Mas não falta muita coisa ainda não. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 e 22. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: mas se o ímpio se converter de todos os teus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Olha aí que coisa maravilhosa. Por isso que nós não devemos desistir, né? Nós falamos aqui, aquele que você prega, mas ele não obedeceu. Não, é diferente. Aqui está bem claro. Mas se o ímpio se converter, você pregou para ele, e ele se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça,
certamente viverá. É a palavra do Senhor. Ah, Lucimar, mas não tem, Lucimar, o negócio é certo. Aquele que cometeu o pecado, ele não comete mais, ele se desviou daquele caminho. O que era ladrão, ele não rouba mais. O que enganava as pessoas, não engana mais. Olha, nós temos uma conversão aí, não é? Então, a própria palavra aqui nos assegura a respeito disso. Nós devemos confiar no Senhor. Outro tempo, eu observava assim, eu sempre observei Davi. Mas se você parar para pensar, meu Deus, quanta atrocidade que o Davi fez. Uma certa vez ele queria casar com uma das filhas de Saul, e ele matou uma quantidade de homens muito grande, só por uma proposta de Saul. Aqueles homens não tinham nada contra Davi, nem tampouco Davi contra eles. Eles eram inimigos, mas eles não tinham feito nada com eles, eles estavam lá. E o Saul fez a proposta para o Davi e ele foi lá e matou. Foi muitos homens, se eu não me engano, 200 homens, entendeu? Só para poder ficar, para casar com a filha de Saul. Então você fica parando assim, mas poxa vida, o homem segundo o coração de Deus. Mas ele se converteu, ele deixou os maus caminhos dele, ele fazia a vontade do Senhor, entendeu? Nós somos seres humanos, nós pecamos, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra sobre aquela mulher que estava lá, e todo mundo falou, melhor não tacar a pedra aí não, porque eu devo uma coisa, o outro ficou pensando, eu devo isso, aquilo, e aí como é que eu vou fazer? O Senhor conhece todo o nosso coração, nosso entendimento, de longe ele fala, de longe, eu sei o que você está pensando. Então o Senhor é maravilhoso, Ele quando nos firma essa palavra aqui, é para dizer que mesmo nós apontando o dedo, falando, não tem jeito, aquele lá não vai, ele vai. Se ele se desviar do caminho, se ele se converter. Olha aqui, nós estamos falando de ímpio. Se o ímpio se converter de todos os teus pecados que cometeu, e guarda todos os meus mandamentos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá. Amém? A oportunidade da parte do Senhor para o ímpio que se arrepende. Agora nós vamos ler só mais um capítulo, está escrito em João 8:31. Tem uma coisa que eu lembro do irmão Donias, eu me esqueço o nome do homem, mas eu nunca me esqueci do fato. Era um homem muito brabo. Ele contava aqui, e ele falava que um dia ele foi lá pregar na casa desse homem, o homem tocava uma zabumba, eu não me lembro o nome do homem, mas acho que a Mandível lembra, e o homem era brabo demais, dizendo ele que as pernas dele não conseguia segurar o corpo, ele foi lá, mas aconteceu um milagre naquele dia, a filha do homem estava enferma, e ela se livrou daquela enfermidade. E certa vez o homem chegou na igreja, entendeu? Com as botas e todos os trajes de vaqueiro, o revólver na cintura e tudo mais. E a igreja lá, ele falou, meu Deus do céu, a coisa vai ficar séria. E o homem caiu de joelho e se converteu ao Senhor. Matou um veado, se eu não me engano, e curtiu um couro e tocava na igreja. Está escrito na palavra. Maravilha do Senhor, né? João capítulo 8, versículo 31. Perdão, irmãos, é 51, não é 31 não. 8:31, capítulo 8, versículo 51. Esse é o último versículo que eu vou ler nessa noite, a respeito de obedecer. Em verdade vos digo, que se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. Aí, que coisa maravilhosa do Senhor. O Senhor é grande e maravilhoso, e Ele é fiel para que cumpra essa palavra. Entendeu? A própria Escritura diz que o Senhor tem zelo para que toda a palavra que está aqui, ela se cumpra.
E zelo é uma coisa muito interessante. É cuidada, é limpada todos os dias, é deixar espelhando. E a palavra do Senhor é maravilhosa, ela é luz. E o Senhor está aqui nos dizendo, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Se alguém obedecer à palavra do Senhor, tiver fé e obedecer, ele não verá a morte. Essa é a palavra para os irmãos que eu tenho nessa noite. Fico agradecido, os irmãos, poderem me suportar aí.